E aí, família, gente e coisas da cidade, tudo bem com vocês? Motoristada de aplicativos desse meu Brasil varonil, tudo bem com vocês também? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Saiba que é um prazer enorme vir aqui dividir mais este conhecimento com vocês. Esse vídeo é para falar sobre, como já diz aí, o fundo sensor de detonação. Eu recebi essa correspondência aí de um inscrito no canal de modelos de aplicativos, onde ele estava meio chateado. Depois a gente até conversou por telefone e ele não cabia em si por um simples sensor de detonação ter realmente, literalmente detonado com o motor do carro dele, tá? Então eu expliquei para ele tudo que estava acontecendo e resolvi que mais pessoas precisariam saber disso. Eu sei que está inundado de vídeos na internet tratando do assunto, mas eu quero trazer para você, especificamente para você, família, gente e coisas da cidade, e para você, meu irmãozinho motorista de aplicativos, o grande problema que é o sensor de detonação. De posse dessa reflexão que me foi trazida por essa mensagem, eu resolvi eu mesmo experimentar, até porque eu já tinha tido um problema com o sensor de detonação no passado, eu resolvi eu mesmo tentar saber o que tinha acontecido bem com ele para poder passar isso para vocês. Mas, em primeiro lugar, vamos entender como é que funciona a injeção eletrônica do teu carro, essa nova IA, né? Que hoje em dia é a palavra da moda, são as IAs, então vamos ver como é que funciona a injeção do teu carro. Então aqui nós temos um diagrama bem simplificado do conjunto de injeção. O módulo de comando para que ele processe um bom trabalho da ignição e do carregamento do cilindro com combustível, ele precisa de alguns sensores. Então vamos começar lá pelo alto. O sensor de posição do virabrequim. É importante para a injeção que ela saiba onde está o girabrequim, qual a rotação dele dentro do ciclo do motor, porque a cada volta ele completa um ciclo, tá? Então ela precisa saber em qual volta que ele está e em qual pistão que ele está para explodir. E ela vai obter isso com o sensor de posição do comando de válvulas, que é a nossa segunda peça mais importante. Com o sensor de posição do comando de válvulas, junto com a posição do girabrequim, ela já consegue determinar um ponto ideal para a ignição, ou seja, para que a centelha da vela ocorra para que haja a queima do combustível. Outro sensor muito importante é o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, ou o líquido da água, o líquido do radiador. Por quê? Porque dependendo da temperatura ambiente, você pode precisar de um tempo maior de injeção. Por quê? Quando o motor está frio, você precisa carregar mais a mistura, você precisa que a mistura seja um pouco mais rica para que ela queime bem, porque senão ela não vai conseguir queimar. Se ela não estiver dentro da temperatura ideal, que é por volta dos 96, 98 graus, ela não vai queimar bem. Então ela precisa de mais combustível, seja álcool ou seja gasolina. No álcool, inclusive, é bem mais crítico esse momento, então ela precisa saber qual a temperatura do líquido de arrefecimento para ela processar a injeção. Então, vamos supor, quem mora no Rio Grande do Sul precisa de um tempo de injeção maior de combustível do que quem mora, por exemplo, no Pernambuco, porque lá a temperatura ambiente é mais elevada. O líquido de arrefecimento, o motor, chega na temperatura mais rápido. Ele já começa mais rápido também. No Rio Grande do Sul, na época do inverno, ele pode partir de 2 graus de temperatura ambiente. Já no Nordeste, dificilmente ele vai estar abaixo de 18 graus. Então, o líquido de arrefecimento é muito importante para passar à central a quantidade de combustível que ela vai injetar quando o motor está frio. Um outro elemento muito importante é o sensor MAP. Ele mede a densidade do ar e a temperatura do ar. Em alguns casos ele faz essas duas funções, em outros ele mede só a densidade do ar. Isso daí é muito importante para que se perceba que a injeção entenda quanto tem de oxigênio no ar. Quanto mais frio, quanto mais denso o ar, mais oxigênio tem. Então ela precisa determinar uma outra quantidade de injeção de combustível para poder fazer com que a mistura ocorra de uma maneira satisfatória e a queima também. Depois vem o nosso querido sensor de detonação, o tema desse vídeo. O sensor de detonação ele vai fazer o quê? Ele vai informar para a central se está havendo algum fenômeno de detonação que pode ser causado por pontos quentes na câmara, que pode ser causado por mistura pobre por informação incorreta de algum dos outros sensores, pode também ser causado por carbonização excessiva na câmara, notadamente na cabeça do pistão. E por último, nós temos a sonda lambda, ou o sensor de oxigênio. Ela é uma espécie de controle de qualidade. Ela é um nariz eletrônico que fica lá farejando os gases do escapamento para determinar a quantidade de oxigênio
mais oxigênio, ela envia essa informação para a central, menos oxigênio, ela também envia essa informação para a central, e a central então vai determinar a quantidade de combustível e o ponto da ignição para que esse fenômeno não ocorra, de muito ou de pouco oxigênio. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, não há um ponto ideal. O tempo inteiro, quando você pega um gráfico, como eu estou mostrando aí, sai do painel do meu carro. Ele fica o tempo inteiro oscilando. Ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. E isso exatamente é o que dá para nós mecânicos a informação de que a injeção está processando corretamente. Porque se você tiver um gráfico flat, ou seja, uma curva aí sem variação, significa que está havendo alguma coisa errada. Ou a central está processando errado, ou então, no caso, o principal é a própria sonda lambda está com problema. Ela não está conseguindo entender o que está acontecendo, ela não está conseguindo medir essa variação de oxigênio, porque sempre vai haver variação. Nunca a mistura vai estar flat, nunca a mistura vai estar a ideal. Só que essa variação ela é pequena, tá? É questão de microsegundos. Ela sobe e desce em microsegundos. Então, normalmente, o nosso nariz, a nossa percepção não consegue perceber isso. Mas a sonda lambda mede perfeitamente. Agora que vocês já entenderam como é que funciona o sistema de injeção do teu carro, vamos entender uma coisa chamada de 4 tempos, que são os 4 tempos do motor. A saber, admissão, compressão, combustão, ou os novos livros de engenharia chamam como o tempo de trabalho, tá? É onde o motor, onde a combustão executa o trabalho de fazer o motor girar as rodas e mover o carro. E o quarto tempo, que é o de exaustão, ou também conhecido como escapamento. Vamos para um videozinho que eu já deixei pronto para vocês aqui. Então vamos lá. Esses são os tempos clássicos que acontecem dentro do motor do teu carro, de qualquer carro desse que nós temos hoje. Ele funciona assim, admissão. Note aqui que o comando de válvula está com o câmbio todo para baixo, a válvula de admissão está aberta, e na hora que o girabrequim está girando aqui, ele puxa esse pistão para baixo. Como nós temos aqui dentro dessa câmara uma vedação de cerca de 99,93%, ele vai criar um vácuo que vai puxar o ar atmosférico misturado com o combustível que entra aqui pelo coletor de admissão e vai encher essa câmara com o ar e o combustível que já foi injetado ou puxado do carburador. Quando o girabrequim chegar aqui embaixo, ele vai iniciar uma descida e nós vamos ter o segundo tempo do motor, que é a compressão. Olha lá, ele já começou a subir, aí ele vai empurrar toda essa mistura que ele puxou. Nota aqui ó, que a válvula de admissão está fechada e a de escapamento também, tá? Olha aqui onde é que está o câmbio do comando de válvulas. Então ele vai começar a subir e vai comprimir esse ar que ele puxou, ele vai comprimir aqui nesse espacinho aqui em cima. E aí então nós vamos ter o outro tempo do motor, o terceiro, que é a explosão, onde ele queima a mistura explodindo. Na hora que ele inicia, olha aqui, válvula de escapamento fechada e a de admissão fechada. Na hora que ele queima essa mistura, o que acontece? Isso daqui gera uma expansão violenta dessa mistura de ar com combustível dentro da câmara aqui. Só que ela não tem, para cá não dá para sair, para cá não dá para sair, para cá não dá para sair, para cá também não dá para sair. Então o que vai acontecer? Como o girabrequim está girando, ele vai continuar girando e aí vai acontecer o quê? A expansão, que exatamente quando essa explosão ocorre, ela empurra o pistão para baixo de uma forma bastante forte, que vai fazer com que esse girabrequim vire para cá. Quando ela faz esse movimento de empurrar o pistão para baixo, ela induz esse movimento no girabrequim, que transfere para o câmbio, que transfere para as rodas e que torna mais feliz o proprietário. E aí nós teremos o quarto tempo, que é a exaustão. Quando o girabrequim continua girando, e aí ele vai subir de novo o pistão e vai empurrar esses gases já inertes, que não servem para mais nada, vai empurrar eles para a atmosfera. Mas aí você, pessoa inteligente, fala, poxa, o motor não tem 4 tempos, por que é que aí você está me dando 5 exemplos? Justamente está aqui, pessoal. Esses 2 tempos aqui, que eu coloquei aqui, explosão e expansão, na realidade eles são um só, que é a explosão, ou, como a gente diz em engenharia, o trabalho, é quando realmente a explosão realiza o trabalho que é de movimentar o carro, tá? Movimentar o motor e movimentar o carro. Então, para vocês compreenderem melhor o fenômeno, eu separei os dois, mas na realidade isso aqui é um tempo só, então é admissão, compressão, explosão e exaustão, ok? Então vocês entenderam agora como é que funciona a injeção e como é que funciona os 4 tempos. Mas eu vou dizer uma coisa para você.
Esses 4 tempos, nem sempre a combustão ocorre de uma maneira como preconizada, como está lá no giro, como está tudo bonitinho. Por entrada de componentes estranhos, como por exemplo o óleo de motor que escorre pelo retentor da válvula de admissão, qualidade de combustível, notadamente gasolina. Eu sou um cara que eu não gosto de rodar no álcool, eu rodo mais na gasolina. Mesmo sendo mais caro, eu prefiro rodar na gasolina porque eu entendo que eu vou menos ao posto. Como eu uso uma profissão que roda muito, então o que acontece? Se eu encho o tanque com álcool, esse tanque dura 2 dias e meio. Se eu encho na gasolina, ele dura 4 dias. Eu prefiro mais. Eu prefiro ir menos ao posto. Inclusive, com o teste que eu fiz aqui, eu abastecia de 10 em 10 litros, eu praticamente não saía do posto. Mas eu precisava levar o experimento à frente e foi assim que eu fiz, tá? E quando não ocorre uma queima perfeita na câmara de combustão, depósitos de carbono, que são parte dos combustíveis, vão se impregnando na cabeça do pistão. Estou mostrando para vocês aí um pistão bastante carbonizado. Isso aí o que é? É depósito de hidrocarbonetos e carbonetos moléculas de carbono que não foram queimadas. Convenientemente, elas se depositam na cabeça do pistão, inclusive emprenha pela própria força da explosão que coloca ela lá e acaba fundindo ela na cabeça do pistão e vai formando essa carbonização. Essa carbonização, quando o motor está aquecido, temperatura normal de trabalho, principalmente fazendo muito esforço, como por exemplo para subir uma ladeira, gera um ponto quente que ele encandece, fica com uma brasa, que nem o carvão. Quando ocorre a compressão, acaba ocorrendo uma chama antes mesmo da frente de chama original do motor, que é gerada pela vela, que está preconizada dentro do tempo correto para começar a queima daquele combustível. Esse ponto quente que encandece acaba ignindo, ele acaba acendendo a mistura. E aí quando ele acende a mistura, gera isso que está acontecendo aí, ó. Vocês estão vendo? Gera o ponto quente, ele gera uma chama que quando ocorre a chama da vela, ele bate junto. E aí o que acontece? Isso causa um tremendo aumento da temperatura dentro da câmara. As forças não são controladas. Por quê? Conforme a gente mostrou, o pistão, o girabrequim gira e o pistão sobe. Aí o pistão sobe e desce de novo por conta do girabrequim que está girando e fazendo esse movimento nele. Quando ocorrem essas duas chamas, essas duas queimas, o pistão ainda está no alto, ele ainda não começou o movimento de descida. Então, essa pancada seca ocorre das duas explosões quando o pistão está no alto. Isso força ele sem que o girabrequim ainda tenha virado e já tenha iniciado o movimento de descida dele. Isso daí provoca um aumento estúpido da temperatura, ocorrem choques de som, por quê? Que quando uma mistura explode e a outra também vem e explode, geram frequências lá dentro muito loucas, que esse glig, 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 aquele barulhinho que você escuta quando você está subindo a ladeira. Às vezes quando você passa na lombada, você está em terceira marcha, você vai assim, cara, mas você escuta aquele barulhinho, instintivamente você puxa para a segunda. E isso daí é a batida de pino. São explosões que ocorrem dentro do motor porque você tem duas chamas, duas explosões. Uma que ocorre por conta de superaquecimento e a outra que ocorre por conta da vela. Isso é extremamente prejudicial ao motor, gera temperaturas muito altas e acaba arrebentando com a cabeça do pistão. Alguns até fundem e outros simplesmente destroem. Essa, pessoal, é uma carbonização causada por óleo lubrificante. Quando o pistão aspira a misturar combustível, a válvula de admissão está com o retentor ruim e baixa uma quantidade de óleo que, quando é queimado, esse carbono que não consegue ser queimado, ele é impregnado na cabeça do pistão. Essa daqui, ó, mostra bem esse sintoma, porque ó, ela está úmida. Vocês estão vendo aqui? Ó, ela está úmida, tá vendo? Isso aqui é óleo lubrificante. Passar para outra imagem para vocês verem melhor. Olha aqui como é que está o outro lado. Esse aqui é aquele mesmo pistão. Olha aqui como é que está tudo impregnado de carbonização líquida, né? Você vê que ela está viscosa, ela está brilhante, ó, voltando lá a imagem, ó lá. Está brilhante porque isso aqui é excesso de óleo. E isso aqui, juntando com uma injeção de combustível pequena, ou seja, uma mistura pobre, pode causar uma elevada temperatura dentro da câmara, que vai sim causar o acendimento ou a ignição desse carbono que está aqui, criar um ponto quente na câmara de combustão e fazer com que ela detone antes, que seja acendida
pela chama da vela, ou seja, antes mesmo de ocorrer a ignição dentro do tempo do motor preconizado, né, seja pelo sistema de distribuição com o distribuidor ou pelo sistema de injeção. Houveram casos, na época que eu era mecânico, em que o pistão simplesmente desaparecia. Quando a gente tirava o cabeçote, estava lá só a biela com o pino atravessado. O pistão tinha totalmente desintegrado. Quando tirava-se o cárter, que a gente via uns farelinhos dele lá dentro. Então, entendam que o sensor de detonação é muito importante. O colega, o que ele fez? Ele entendeu que, perdeu só um pouquinho de potência, eu vou tocando assim mesmo. Só que cada vez que ele fazia uma subida, cada vez que ele acelerava forte, rolava as explosões simultâneas lá dentro do motor e isso foi deteriorando ele. Então, eu vou falar com vocês. Eu fiquei, depois que ele me passou isso, o que eu fiz? Eu peguei e desliguei o cabo do meu sensor de detonação e comecei a usar o carro. A princípio, eu notei uma perda de potência, sei lá, uns 5%, 7%, não mais que isso. Não era muito sensível. Porém, quando eu subi a ladeira, e eu tenho uma ladeira aqui na minha cidade, que ela tem cerca de 900 metros, uma angulação de cerca de uns 40 graus, tá? Gente, o motor esquentava rapidamente. Eu chegava ali com o motor na faixa de 97 graus, e no final dela, inclusive, eu tinha que chamar a segunda, porque eu já via que eu já tinha pisado bem mais da metade do pedal do acelerador. Porque como é que você sabe que o teu carro está vencendo, o teu motor está vencendo uma ladeira? Quando você pisa até a metade do acelerador. Se você vê que ele está perdendo velocidade, você continua pisando, já puxa para a marcha inferior, puxa para a segunda. Porque senão você vai arrebentar com o teu motor. Mesmo que esteja tudo direitinho, ele vai fazer uma grilação. Por quê? Porque nos carros injetados, a taxa de compressão é mais elevada para poder gerar mais calor e, portanto, maior potência e maior capacidade de queima. E isso acaba prejudicando quando você está com algum dos componentes da injeção ruins. No caso nosso aqui é o sensor de detonação. E a função do sensor de detonação, o que é? É ele escutar o motor, como foi dito lá no primeiro vídeo. E quando ele escuta essas vibrações, dependendo, ele avisa para a central e a central vai e atrasa o ponto. Por quê? Para que não ocorram as duas. Uma queima já começou e quando ela atrasa, o que acontece? Quando a centelha acontece na vela, o pistão já iniciou o movimento de descida. Então, na hora que ocorre a explosão preconizada pelo projeto do motor, ela não vai conflitar com a que foi gerada pela carbonização. E aí, como ocorre essa explosão mais forte, que é gerada pela vela, o pistão já está descendo, ela vai empurrar ele. Você vai sentir aí uma perda de potência, talvez na faixa de 2%, 3% no máximo, se você for tão sensível assim. Mas o normal é a gente não sentir. Porém, o teu motor está protegido. Não vai acontecer como aconteceu no caso desse amigo. Eu vou contar para vocês o seguinte que aconteceu comigo. Em outubro de 2023, eu troquei a correia dentada do meu carro. Tá? Ele é um K. E quando eu montei tudo de volta, esse suporte que eu estou colocando aí, que está destacado em vermelho com fundo rosa, ele simplesmente quebrou. E eu não consegui colocar ele lá no lugar. Eu fiz uma gambiarrinha lá e deixei quieto. 1 ano e meio depois, me acende a luz da injeção. Eu vou lá, olho o código P0325, que é sensor de detonação. Aí eu falei, caramba, sensor de detonação? Pô, mas primeiro vamos fazer o teste, vamos ver se o sensor está bom. Aí eu levantei o carro, 2 cavaletes embaixo, entrei lá, coloquei o multímetro, desconectei, coloquei o multímetro e dei umas pancadinhas nele com uma chavezinha que eu tinha lá de extensão e vi chegar voltagem na tela do multímetro. Deu 1,12 volts. Falei, então o sensor está bom. Boa. Falei, bom, agora vamos ver o que está acontecendo, porque a central não está entendendo que ele está funcionando. Aí, desconecta o chicote da central e vamos lá. No meu carro são os pinos 18 e 31. Conecta lá o multímetro no terminal que chega no chicote do sensor de detonação e conecta no polo 18 lá na tomadinha 18 da injeção. Não dá nada. Aí coloca no outro, também não dá nada. Aí vai lá, vai para o outro terminal da injeção, no 31. Não tem nada. Coloca no outro, também não tem nada. Ou seja, o chicote estava rompido, porque era para mim ter comunicação entre a porta que está na injeção e
a porta no terminal de detonação, do sensor de detonação. Aí vamos lá fazer o quê? Corta o chicote ali, atrás do corpo da borboleta, e a constatação que eu tenho aqui, os 2 fios romperam. Aí eu refiz a ligação do chicote, ampliei mais um pouquinho para poder puxar o fio, tá? Fiz soldagem, isolei e remontei o chicote. Conectei ele e apaguei a falha no painel. Quando apaguei a falha, saí, dei 2 voltas com o carro pelo quarteirão e não acendeu mais o sensor de detonação, como até hoje não acendeu mais. Só que aí o que eu fiz? Eu prendi o terminalzinho, onde encaixa o terminal que vem do sensor de detonação e o terminal do chicote, e prendi ele com uma cinta Heller, o popular enforca-gato. E não tive mais problemas. Então, no meu caso, o sensor de detonação parou de funcionar porque eu deixei ele solto, ele ficou ali sob a ação do peso, foi indo, foi balançando, pum, quebrou o fio por dentro. E aí eu tive esse problema. Mas eu, como sou do ramo, já sei que não pode faltar nenhum dos sensores para injeção e acabei por resolver meu problema. Já esse amigo não sabia da importância dessa peça e acabou perdendo o motor. Então vamos lá. Esse teste que eu fiz, eu usei só gasolina e eu abastecia de 10 em 10 litros para ver. E eu descobri uma coisa horrorosa. Primeira coisa, quando eu desliguei o chicote, eu estava usando gasolina desses postos sem bandeira, esses postos ruins. E o que é posto sem bandeira? É posto que não é top, que não é Shell, que não é Ipiranga e que não é também BR ou Petrobras. E eu notei que a grilação foi, cada ladeira que eu pegava, o bicho grilava, que eu tinha que passar a segunda para diminuir aquilo. Eu falei assim, quem vai estourar o motor aqui agora sou eu. Aí como eu já estava na reserva, praticamente chegando, o próximo abastecimento eu fiz num posto Shell. Como que por encanto, depois que a gasolina entrou, começou a falhar bem menos, ter bem menos perda de força na subida. Eu notava na saída uma pequena perda de força e nas subidas também, só que ele já não grilava tanto, ou seja, a qualidade do combustível melhorou. Abasteci os outros 10 litros no outro posto Shell, a mesma coisa, continuou com o mesmo sintoma, ou seja, grilava muitíssimo pouco, mesmo estando sem o sensor de detonação. Abasteci no posto Ipiranga, continuou a mesma coisa. Abasteci no posto BR, começou a grilar. Aí eu falei, poxa, mas a Petrobras exerce uma vigilância tão grande em cima dos postos dela, mas isso não impede que o ser humano que tem uma mente bastante torpe coloque, mesmo com a inspeção, talvez o cara saiba de quando a Petrobras faz a inspeção no posto dele e foi lá e colocou uma gasolina ruim. Abasteci no outro posto BR, voltou a ter o mesmo sintoma do Shell e do Ipiranga, ou seja, quase não grilava. Mas eu confesso para vocês, fiz esse teste no maior medo e eu ficava de olho na temperatura do motor, porque tem aqui uma subida grande de uns 900 metros, cara, que eu vi no painel do meu carro. Vocês estão vendo aí o painel do meu carro? Estão vendo esse mostrador aí em cima, à esquerda? Ele é o indicador de temperatura. E eu vi, gente, no meio da subida, a temperatura que estava 97 já chegou a 98 e ela demora para subir. Quando ela está 97, ela vai demorar. Ela chegou a 98, eu continuei avançando, eu baixei a segunda marcha, ela continuou subindo, subiu para 99. Eu senti que a ventoinha entrou, porque com 98 graus, a ventoinha lá do radiador entra. A ventoinha entrou e mesmo assim a temperatura continuou subindo. Ou seja, muito embora não estivesse muito audível, que o tanto que o motor estava grilando, mas ele, com essa perda de força, significava que estavam ocorrendo as explosões simultâneas lá dentro e, o pior, a temperatura subiu. E é isso que enfraquece o pistão e arrebenta com a cabeça dele. Então, se algum dia o teu carro der algum problema e o mecânico falar para você, olha, a falha daqui está indicando sensor de detonação, e ele fala para você que tem que trocar, não espera. No máximo, se você for mesmo comprar do Mercado Livre, normalmente hoje o Mercado Livre está entregando em no máximo 2 dias. Se for em 2 dias, evita usar o carro, passar por ladeira. Se você tem um caminho para ir para a tua casa, digamos, está voltando para casa e é uma ladeira, mas tem outro que você faz que não tem a ladeira, faz por esse. Procura não esforçar o motor o maior tempo possível, porque para evitar que ocorra esse fenômeno de você detonar com ele. Espero ter feito um bom vídeo e até o próximo. Fui!